Bom, João, quando a gente fala em comunidades africanas, partindo do princípio que a gente está, como o Zequinha falou, a gente está falando de comunidades religiosas, de manifestações dessas religiosidades afro-brasileiras, no caso, né, que foram construídas aqui no Brasil, nós falamos de três vertentes, três matrizes. Seria aqui o Zequinha falou, que é a Banto. Nós temos a Nagô, que é uma mais complexa, maior, né, que envolve o Queto, envolve o Ijexá, enfim, outras formas. E temos a Jeje. Dentro desses três núcleos de candomblé, que acabaram em diferentes regiões do Brasil, formando e tendo outras características na forma de realização ritual, de instrumentação, enfim. Cada um tem sua particularidade. Dentro das mesmas casas, por exemplo, nós temos, falando de uma forma específica, no candomblé de Queto, que é o meu caso, né, como você falou que eu sou Ogã, diferentes casas de Queto fazem diferentes apresentações da mesma musicalidade. São interpretações da mesma musicalidade. Certo. E todas estão corretas. Eu não posso falar que uma está certa ou não. É essa diferenciação de cada grupo. Então, a gente poderia dizer que dentro dessa diversidade da música negra estabelecida no Brasil, é que podemos também pensar uma diversidade de samba a partir disso, ou o samba é um estilo musical único e que não tem diferença? Não, de forma alguma. Você pode ver dentro das próprias escolas de samba, as bases, existem diferenças entre as grandes escolas. Você pode ver a base da caixa de uma escola de samba vai ser diferente da outra. Quem você falou, o próprio nome escola, os mestres são diferentes. Então essa forma de construção desse grupo vai ser diferente também, é evidente. O samba é um processo de construção coletiva. O que acontece é que teve marcas na história, né, que fizeram com que ele nascesse, surgisse, fosse gestado. Os batuques, como a gente falou, e Thales também afirmou também da existência das várias nações africanas que foram deportadas para o Brasil. Já no século XIX, no meio do século XIX, uma migração muito grande de negros baianos, né, se dirigiram para a capital do estado, a capital do país, que era o Rio de Janeiro. Né? O que acontece? Esse grupo que migrou para o Rio de Janeiro era composto por tias, tios, as chamadas tias e tios, então eles estavam ligados efetivamente às tradições afro-brasileiras, religiosas inclusive. Certo. Levaram consigo no bojo aquilo que tinha de tradição musical, né? O chamado batuque dos terreiros, principalmente de Congo-Angola, foram muito importantes na composição da música. Na Bahia já existia uma construção musical que era denominado samba de roda. Samba de roda. Né? E que esse samba de roda foi levado no concerto coletivo, né? E na experiência musical desses grupos que migraram para o Rio de Janeiro, e que uma mescla das músicas que eram músicas de predominância portuguesa, como machixe, undu, essa mescla construiu o que a gente chama de samba carioca inicial. Né? Levando em conta que samba, uma das visões da construção do nome samba vem de semba. Semba que na língua quibundo significa umbigo. Olha, quer dizer que o samba é umbigo. Olha, Zequinha, você foi exatamente agora ao encontro de um comentário de uma ouvinte. Se você previu o que ela ia comentar, olha só que além de sambista é evidente ainda, né? Porque olha Fazer o quê, né? Eu vou ler. Só para constar. Eu vou ler o que a Maria do Kumon, né, da nossa parceira Kumon tá comentando aqui. Ela comenta que tem um material na escola que diz o nome originalmente era semba, e que as pessoas dançavam batendo um umbigo no outro. E no Brasil a dança do samba foca no movimento dos pés e do quadril. É por aí, Zequinha? Então,
outro signo que é importante, né? Quando a gente fala do umbigo, você vai falar da dança. A nossa amiga Maria. Né? Fala do nascimento do nome samba a partir do semba. Semba significando umbigo, é entender como que era essa dinâmica do uso do umbigo, né? Você nos sambas de rodas baianos, quando você... Primeiro que era uma dança circular, era um grupo, o grupo tocava, era em volta de um círculo, a pessoa ia, dançava com seu parceiro, né? E quando você fazia a troca de parceiros, quando você queria dançar no lugar daquela outra pessoa, você ia e dava uma umbigada, né? Na pessoa para quem você queria dançar e a outra saía efetivamente. Isso é muito legal, porque é um símbolo muito forte disso, né? Porque que hoje talvez seja a tal da roda de samba, né? Hoje a gente fala, vamos fazer uma roda de samba, né? Vamos participar de uma roda de samba. E isso é muito forte, porque assim, o umbigo é um signo, é um símbolo muito forte de ligação com outra pessoa, ou não é? Não é verdade? O umbigo é a marca da ligação de outra pessoa, do filho com a mãe, efetivamente, né? Então, quando o dançarino entrava na roda e tocava, era como mostrasse uma ligação, um elo de comunicação que existia entre duas pessoas, né? E aí ele dava a vez para que a outra pudesse dançar. Aí nasce essa coisa tão característica do samba. E o samba, essa construção do batuque e do samba do Recôncavo Baiano, principalmente quando vai para o Rio de Janeiro, e se encontra, principalmente dentro das casas tradicionais das tias e tios. Uma das mais famosas, muito falada, é a tia Seata, também conhecida como tia Ciata. Ciata. É um samba de roda baiano, né, executado pela Dona Dalva Damiana. Certo. E isso é só para mostrar, para a gente fazer uma amostra do que é uma das matrizes que fizeram o samba mais moderno que nós conhecemos. Isso aí nós estamos falando de que década, mais ou menos? Isso daí isso é século, né? Século? Século XIX. Claro, a gravação, Sim, claro, é uma gravação recente, mas né? essa música originalmente é século XIX. Século XIX, é meio do século XIX, né? Quinta década do século XIX, né? Ou anterior a isso, inclusive. Certo. Só fazer uma adendo aqui. Por favor. Quando ele falou em samba de roda, que já existia na Bahia e também teve no Rio de Janeiro, o que se toca no samba de roda, quando se fala em cabulas, né, você acaba tocando 2 ou 3 instrumentos de percussão e com eles o agogô, que é conhecidíssimo no próprio samba e que é um antecessor direto do tamborim, que hoje tem nas escolas de samba, que é inegavelmente uma herança afro, não tenho o que falar. O próprio samba de roda é uma herança afro. E se você pegar escolas grandes, como por exemplo a Estação 1ª de Mangueira, a base da caixa dela, que é tocada, ou que era tocada pelo menos, é um toque lu, que é um toque de candomblé queto. Em muitas escolas de São Paulo, por exemplo, as primeiras pessoas que tocavam na bateria eram algãs de candomblé, que hoje muitas acabaram mudando, os ritmos acabaram se transformando, mas as bases eram de toques de candomblé, como por exemplo a Guerete Uxóssi, que hoje sofreram algumas mudanças, mas ainda remetem a esses toques de candomblé. Certo. E então, só para pegar uma outra questão ainda dentro do samba, e aí como é que surge essas variações do partido alto, do samba? Porque eu tenho um movimento depois do Rio de Janeiro que vai criar-se uma disputa entre o samba do morro e o samba do asfalto, né? E aí tem aquelas discussões com Noel Rosa, Xinguinha, de variados tempos. Como é que vai se diversificando dentro do espaço brasileiro essa questão do samba? Como é que vão surgindo outros tipos de samba? Bom, o João aí comentou sobre um dos estilos de samba mais velhos e muito modernos, inclusive, né? Que é o samba de partido alto. Certo. Como falar, a gente comentou a princípio, a construção do samba ela acontece a partir de vários elementos que vão se encontrando, né? Dentro das tradições, dentro da música da região sudeste, inclusive, que foi um elemento importante na construção também desse modelo de samba que a gente conhece atualmente, existiam outros ritmos que eram ritmos de tradições negras, né? Um desses ritmos muito fortes são os jongos.
né? O jongo foi muito importante, foi um elemento que junto com a harmonia que se trouxe dos lundus, dos machiches e dos batuques baianos também, o jongo entra com outras células rítmicas que faz a construção de um outro modelo de samba, que é o chamado samba de partido alto, o samba malandreado, o samba de improviso. Aquela ginga, né? Aquele samba gingado, é isso? Exatamente, mas muito forte pela figura do improviso. Do improviso. Você tinha um refrão que se repetia, né? E depois desse refrão você tinha o improviso natural dos bambas, daqueles que faziam o samba. A ação dos sambas era um processo como o depuramento de um vinho. Ele vinha com o tempo, né? Ele ia se depurando. Ou seja, antigamente não se tinha uma ala da comunidade, porque todas as alas eram da comunidade. Perfeito. Hoje tem cota, né? Perfeito. Hoje nas escolas cariocas, a ala da comunidade é justamente a última, né? Inclusive, né? Diz de passagem, vem a velha guarda e a ala da comunidade, né? Então isso já é um processo de modificação dessas relações entre as comunidades, as escolas de samba, com a sua comunidade de periferia ou de morro, no caso do Rio de Janeiro de morro e São Paulo, no caso de periferia, né? É exatamente isso, né? Porque com esse modelo de imposição capitalista industrial vão ganhando outras configurações. As próprias escolas de samba vão ganhando características que não eram delas na origem. Por exemplo, a forma de dançar com os paetês, com aquele rebusco que lembra um pouco as coisas europeias, principalmente francesas, né? Isso engessou. Só para a gente posicionar, seriam aqueles destaques que ficam sempre nos carros, né? Exatamente. Existiam até aquelas competições, né, de alegorias, adereços, né? Nos grandes clubes cariocas. Perfeito. E as escolas de samba, naturalmente, quando iam para os seus desfiles, elas levavam 1, 2 horas sem tempo. Não tinha medida de tempo. Essa questão, por exemplo, das fantasias, dos concursos de fantasia, de inspiração francesa que você diz. Tinha até aquele famoso, como é que era o nome daquele que era famoso, ganhava todas que ganhou todas, ele virou ao concurso de matéria lá de... Eu esqueci o nome dele. Bornai? Clóvis Bornai. Que inclusive, na verdade, aquelas competições de fantasia lá eram muito marcadas, né? Assim, a presença da sociedade carioca ali era muito, muito presente, né? E as fantasias dele eram um luxo, porque na verdade o campeonato era de luxo de fantasia, né? Exato. Porque era luxo, né? E ele ganhava todo, era sempre luxo, né? O samba paulista, ele tem um diferencial. A sua rítmica, a velocidade com que ele é executado ganha outras características por outras influências, né? O samba paulista tem muita influência do interior paulistano, principalmente do Vale do Paraíba, né? De Tietê, de Pirapora. Esse samba que vem dessas regiões do interior de São Paulo vieram principalmente para os bairros da Zona Norte de São Paulo, ali na Barra Funda, Limão, através da construção rítmica chamada samba de bumbo do interior de São Paulo, né, que dá uma outra característica, outro gingado, outro maneio a essa construção do samba paulista. Como é que ficou aqui na nossa região? Em São Paulo, falando na ótica, que eu posso falar que é o candomblé, essas escolas não foram tão difundidas, como por exemplo, escolas matrizes, Casa Branca, Ilha Pofungá, Gantuá, enfim, outras escolas foram mais difundidas. Uma escola muito difundida aqui em São Paulo, pelo próprio Robson, que é um Alabê, né? Alabê é quem assim, no candomblé, o pessoal generaliza, como passou por Umbanda também, o Gama é uma apropriação do candomblé. O pessoal da Umbanda usa, mas é uma apropriação do candomblé, como outras coisas. Porque eu não entendi isso aí. A palavra Ogã. Ogã, tá, entendi. E a palavra Alabê seria quem o tocador no candomblé é chamado de Ogã. Ogã tem outras É o funções. pessoal que toca o atabaque. Né? Isso, tem outras funções também Ogã, não só tocar. Sim, mas essa é uma que você está destacando em função do tema que a gente está tratando hoje. Exatamente. Que seria esse principal é o Alabê, que é o responsável pela orquestra rítmica no candomblé. Entendi. Se fosse uma escola de samba, é como se o Alabê fosse o mestre da bateria, aquele que dá... Um pouco mais, porque o conceito
essa figura em São Paulo é diferente da Bahia, hoje. Certo. Na Bahia, esse conceito, a pessoa que era o alabê, que era o responsável por essa parte, ele era responsável pelo canto e pela parte musical. Ah, tá. Não tinha que saber São- cantar ainda, tinha que ter garganta e não tocar Muito. instrumento. São verdadeiros mestres, assim, porque para você conseguir cantar com perfeição e tocar as variáveis, porque quando você toca, essa pessoa é responsável pela variação, que também é maior. Que diferente das músicas, que o som mais grave é deixado a fundo, no candomblé ele é levado à frente. Porque ele é o principal. Eu não sabia isso. Ele é o principal, diretamente ligado com a dança. E tem que saber cantar. Em São Paulo não, em São Paulo essa ideia do alabê é um pouco diferente. Acabou ficando só a pessoa que toca. Olha só. Entendeu? A pessoa que canta acabou ficando em cargo de outra pessoa. Sim, porque O samba é um assunto realmente muito empolgante, muito amplo, né? É um universo muito grande. A gente a princípio tinha falado, o João tinha comentado a respeito dos vários estilos de samba. E são vários. A gente tem samba reggae, tem um samba de terreiro, tem o samba rock, né? Muito fundamentado pela figura do Jorge Ben e outros elementos que são muito caros. Então, assim, o samba é extremamente envolvente. Ele é a síncopa, é a marcação rítmica que se adequa, ou o universo à sua volta se adequa a essa marcação rítmica. Né? São elementos que vão se aglutinando com o samba sem descaracterizá-lo. Porque o cerne é aquele cerne, o centro duro é aquilo, é justamente a divisão rítmica que tem um espaço que é preenchido justamente pelo elemento corpo, pelo corpo. O corpo preenche o vazio que a construção rítmica do samba nos traz. Bonito, interessante. E, Thales, mais uma vez agradecendo a sua importante participação, gostaria que você fizesse as considerações finais sobre o nosso tema de hoje. Bom, eu mais uma vez agradeço o convite, né? Agradeço ao João Heber por ter me chamado junto com o José Roberto, o Zequinha de Ogum. Eu não posso vir aqui e deixar de falar que ele é um dos grandes responsáveis por eu ter ido para esse lado da percussão, né? Sempre tive envolvido com essa parte afro. E eu comecei aprendendo inclusive com ele as coisas mais básicas, os povos exatamente como o Atos falou aí. E a gente não pode esquecer que o samba é um patrimônio nacional, que dá identidade nacional, que veio do morro, veio de um povo que era marginalizado, que era um povo que era estigmatizado pela sociedade, e que hoje é uma coisa que virou uma construção coletiva e todo mundo é apaixonado pelo samba. É muito difícil você falar um brasileiro que não gosta de samba. Não tem como, né? O Dorival fala, né? Quem não gosta do samba, o sujeito não é, né? Exatamente. Ou não é bom na cabeça, não é de pé, na verdade. Exatamente. Não tem muito. E acabar aqui também para poder fazer um merchan, né? isso, o telefone para show, fazer um por favor, merchan. vamos lá, né? Pegar Eu esse tenho- telefone. Pra show. Mexer é bom, né? É claro, tem que ser. Momento jabá. Ele merece. Merece. Imobiliário, né? Negócio certo, localizado ali no bairro Nova Itanhaém, Na esquina. na rua Iberaba 233, na esquina. Para quem conhece ali, fica em frente à padaria da Zezé. Nossa, a parada de Zezé ainda ganhou uma Ah, é? publicidade, né? Porque não tem como. Ah, né? é, Zezé. A imobiliária é o negócio certo que será uma das nossas parceiras. É em claro, breve aqui também. mas é fácil pro povo identificar esse imobiliário, né? Não, sim. É só seguir o sol. E Segue o sol. incentivando a outros patrocinadores para participar, porque realmente o programa é muito bom. Eu ouvi as últimas que teve, né? Inclusive a Maria Elise, o pessoal da academia aqui de Letras de Itanhaém. Agradeço ao João, agradeço ao Atos, ao Rutinaldo, que é um cara sempre muito engraçado. É a minha vida. Eu uso drama. É um cara sempre eu engraçado. conto drama, o povo ri. Eu não aguento. Obrigado, Thales. Então, passando para as considerações finais, Atos. Bom, queria agradecer aos convidados, muito obrigado, o programa de hoje foi excelente, infelizmente nós só temos 1 hora, né? Mas voltaremos, vocês com certeza voltarão aqui, né? Já estendemos o convite. E a todos os nossos ouvintes que enviaram perguntas, hoje, infelizmente, como o tema era muito extenso e tínhamos músicas para tocar, não conseguimos fazer tantas perguntas. Mas continue enviando suas perguntas pelas
pelas redes sociais, sugestões de programa, o que vocês gostariam de ouvir aqui na EBE na rádio, que com certeza nós iremos atender. Ruth? Eu primeiro quero lamentar o fato do programa estar acabando, né? Segundo, eu quero dizer que foi maravilhoso e desejo realmente com vigor que vocês possam voltar aí no futuro próximo para a gente continuar essa conversa tão agradável, assim, tão aprazível. Terceiro, que é uma pena que o programa são 2 dias, eu queria 3 já. E quarto, que para Valéria Valença voltar para a vinheta da Globo no Carnaval, eu voto sim! Eu quero ela de volta. Eu esqueci, para não ser injusto, as nossas 2 queridas ouvintes, a Maria do Kumon. A Maria, claro, eu adoro. Ouvindo. A Cida, um beijo pra você, eu quero aprender matemática com você. E a Cris da Wizard também. Olha, porque você não estava aqui ainda, Rutinaldo, mas o nosso programa vai ser, já é transmitido internacionalmente, né, e nós começaremos a fazer um programa bilíngue.